Ora, ainda dentro daqui da situação que tem a ver com a interseção da reta H no nosso sólido, neste cone oblíquo, reparem que, quer eu colocando a reta H num plano que é um plano paralelo ao plano horizontal, ou um plano, neste caso, vertical, são duas secções diferentes que estes dois planos farão no nosso sólido. Então, o plano horizontal, digamos assim, que tipo de secção é que fará? E voltando aqui à questão das secções. Faz uma secção que é nem mais nem menos do que esta curva que aqui vemos e que seccionaria, digamos assim, o nosso sólido da forma que aqui se representa. Vindo buscar, por exemplo, este ponto que está aqui, é a secção feita, e se eu aqui colocasse então o plano onde estaria esta reta de nível, um plano de nível, plano, paralelo ao chão horizontal. Esse plano horizontal seria, por exemplo, aqui um F de ômega. E então este plano iria cortar aqui na base, este ponto, o nosso sólido. E aqui, neste outro ponto, aqui cá, está aqui o princípio da curva no nosso círculo da base. Então era esta curva que nós teríamos que encontrar, através, por exemplo, do método das geratrizes. Íamos buscar V com D. Aqui na lateral íamos ver onde é que este ponto iria tocar na parede lateral do nosso sólido. Portanto, ela a partir daqui, há aqui um pequeno lapso. Porquê? Porque a partir daqui a situação da nossa curva passaria a ser visível, okay, no que diz respeito à secção propriamente dita. Então, este ponto Y, que aqui está, VD, estando aqui D, V, este ponto Y estaria marcado aqui. Ele não pertence à reta, pertence ao plano que corta aqui. Então, esta zona aqui ainda do nosso sólido seria visível a partir daqui. A curva passa a ser visível, para ser mais rigoroso, e na parte da curva que a partir daqui passa para o outro lado, então essa parte a partir deste ponto seria a até aqui. Então, onde esta curva depois fosse tocar na reta, teríamos os pontos de entrada e saída da reta no sólido. Se fosse uma secção feita, elaborada pelo plano, neste caso vertical, teríamos esta curva, esta elipse, e ela faria, neste particular, contacto com a reta nos pontos X e K, que depois traríamos para cima da reta na posição que aqui nós vemos. Ora, quer uma, quer outra solução não nos parecem ser, digamos assim, as mais fáceis, porque implica, digamos assim, que nós façamos secções complexas num sólido para que depois, com as secções, onde a reta toca na secção, temos o ponto de entrada e saída. Quer uma, quer outra secção, como vemos, não são das mais, digamos que, simpáticas para nós realizarmos. Então, há uma maneira mais fácil de fazermos esta situação. Então, voltando aqui à situação que é esta, situação de reta furar e interceptar este sólido, a forma mais rápida para nós tratarmos deste assunto é a seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, que esta reta existe num plano que é um plano horizontal, já que a reta é uma reta de nível horizontal. Então, aquilo que nós fazemos é assumimos aqui a reta nesse plano. Este plano iria cortar, digamos assim, o nosso sólido nestes dois pontos na base, pontos esses que eu vou aqui transportar para cima. Então, esta é a situação. Quando estas geratrizes que unem aqui ao vértice, aqui está. Estas duas geratrizes que vão unir ao vértice, elas vão cortar a reta neste ponto e neste ponto. Então estes dois pontos estão na reta e
posição local onde a reta entrará e sairá daqui no nosso sólido. Ora bem, então a forma que nós utilizamos para encontrar o ponto de entrada e saída é a seguinte. Nós vamos encontrar uma reta auxiliar, aqui denominada por reta S, que passa no vértice e que vai ser concorrente com a reta H, ou seja, vai definir um plano, esta reta auxiliar, com a nossa reta que vai furar o plano, neste caso vai furar o sólido. Então passou no vértice e num ponto comum, a reta S vai encontrar o plano da base, que é o círculo, o plano frontal, no ponto W, aqui, e vai definir um plano que vai depois intersetar a base do sólido. Então, vejamos, este ponto W está no plano da base, plano frontal, vai pertencer à reta, que é a reta S, que está aqui definida por S em 2. Então, a nossa reta S em 2 contém o vértice, contém o ponto comum, que é o ponto K com a reta H, portanto vai viver no mesmo plano da reta H, e vai ter esta inclinação que aqui está determinada, com este ponto W a pertencer ao lugar onde a reta vai furar, digamos assim, o plano onde está o círculo da base. O ponto I é onde a nossa reta H também fura o plano da base do sólido, está aqui determinado por I2. Então, se eu unir o I2 ao W2, eu tenho aquilo que seria a reta de interseção, está aqui em 1, a reta de interseção entre a base e do nosso sólido. E agora, o que é que nós fazemos? Vamos buscar estes pontos e vamos transportar estes pontos para cima de V. Ou seja, eu ao unir ao vértice qualquer um destes dois pontos, eles vão-me trazer na geratriz um ponto de contacto da reta com o plano. Então, eu vou fazer aqui a verde, a localização desses lugares geométricos. Cá está. Então, eu tenho aqui onde a reta de interseção toca na base, onde a reta de interseção toca aqui na base. E agora as geratrizes, cá estão elas, estas geratrizes, aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, são geratrizes que vão, ao intersetar a nossa reta, dar o ponto de entrada e de saída da nossa reta no sólido. Então estes pontos serão depois transportados para a reta, aqui, trazendo para aqui esse lugar e aqui para este outro lugar. Então, estes serão os pontos de entrada e de saída da reta no nosso prisma, na nossa pirâmide, peço desculpa, na nossa pirâmide oblíqua. Então eu vou desenhar a vermelho as visibilidades agora que a nossa reta terá. Então a nossa reta, ela vem até aqui e vai encontrar a parede lateral do sólido e então vai passar a ser atracejado. Encontra aqui o ponto, vou chamar-lhe o ponto de entrada ou ponto Z. Então, Z2, até voltar a sair, ou seja, aqui, por exemplo, Y2, toda esta zona também será tracejada, porque a reta caminha por dentro do sólido. Então, sai a partir do I2, reparem, estamos numa zona depois visível do nosso sólido, a partir do momento em que a reta por este lado encontra o seu contínuo e sair para aqui, para a direita, com uma abscissa mais pequena. Toda a parte da reta que está para aqui já é visível. Portanto, ela vem aqui, saiu ou entrou, vai por dentro, sai daquele lado e depois apanha a parede lateral do sólido. Agora, vindo a ver de cima, reparem, aquela parte lateral, ou seja, a Z, vai estar numa parede do sólido que é aqui visível,
E aqui também, reparem, a visibilidade da entrada e da saída, ela está numa parte que é possível ser vista quer por um lado, quer pelo outro. Atenção, o que vai acontecer aqui é o seguinte. A reta vem por aqui e aqui, neste ponto, vai entrar no sólido. Temos aqui Z em 1, vai por dentro e vai sair aqui do sólido, continuar o seu caminho, tendo aqui Y.